Olá, alunos, bom dia, boa sexta-feira, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui para iniciar mais uma videoaula de geografia. Por favor, não esqueça de se identificar e colocar o seu nome, sua série, seu turno aqui nos comentários do vídeo para que a gente possa, tá certo? Fazer um levantamento de quem está acompanhando aqui a nossa aula de hoje. E olha, pega aí o livro de geografia. Vamos abrir no outro capítulo. Nós vamos estudando aí as camadas da atmosfera, né? O que nossa atmosfera terrestre é composta, né? Toposfera, exosfera, mesosfera, termosfera, estratosfera. E também nós vimos que a diferença de tempo e clima. Passei uma atividade no Classroom, você mandou para mim, você enviou essa atividade com perguntas sobre tempo e clima, né? E vimos também os tipos de vegetação que está justamente relacionado, né? O clima com a vegetação, nós também estudamos aí o capítulo 10. O que é que falta para nós estudarmos? Vocês estão vendo que a gente já está, ó, no finalzinho do livro. Falta a gente estudar aí o capítulo 11, as relações econômicas no cotidiano. Então, o sexto ano aí vai finalizar o ano, né, com conteúdo, a moto passando aí, com conteúdo que é muito importante, que são os setores da economia, né? O dinheiro, gente, ele circula, as pessoas trabalham, vendem sua força de trabalho, né, para em troca da força de trabalho para adquirir uma quantidade X de dinheiro, uma cédula, um papel, e esse dinheiro ele tem um valor na nossa sociedade. Esse papel ele tem um valor na sociedade. Com esse papel a gente consegue trocá-lo por mercadoria, trocá-lo por objetos, né? E para a gente conseguir esse dinheiro a gente tem que trabalhar, entendeu? E esse dinheiro vai circular quando a gente compra, quando a gente vende, vai circular pelo comércio, vai circular pela sociedade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão econômica na sociedade, sobre o dinheiro circulando na sociedade e os setores, né? Existe o setor que vem do campo, que vem da natureza, que é extraído da natureza. Existe o setor que é produzido nas fábricas e existe o setor que chega para o consumidor final, que é quando a gente compra esses produtos finais. E tudo isso a gente vai comentar ao longo dessas aulas aí de novembro até dezembro, tá certo? Então, essa é a última parte. O simulado, que é a próxima prova que vocês vão fazer, né? Já tem a data aí, confere aí no grupo do WhatsApp, que o pessoal da coordenação divulgou as datas das provas. Então, o simulado que você vai fazer, você vai estudar o capítulo 10, são as paisagens vegetais, e o capítulo 9, que é sobre o tempo, clima, atmosfera, tudo isso, tá bom? O capítulo 9. Deixa eu abrir aqui. Esses vão cair na atividade online do simulado, tá bom? A atividade online só de geografia, que é aquela que a professora publica, que é só de geografia, vai ter o capítulo 9, que é de atmosfera, o capítulo 10, que é de vegetação, e o capítulo 11, tá certo? Não vai cair esse assunto final, tá bom? Mas no simulado não. A diferença vai ser essa. E eu publiquei na terça-feira. Não sei se você olhou, deu uma olhadinha quando eu publiquei lá o conteúdo de geografia. Página 266, por favor. Abra aí para mim, página 266. Introdução ao estudo da atividade econômica, página 266. As relações sociais e o espaço geográfico, página 266. Vamos lá? Diz o seguinte: como já estudamos, o espaço geográfico é o resultado de alterações realizadas por nós, os seres humanos, ao longo do tempo. Sua formação se dá a partir da interação e modificação do nosso próprio habitat como espaço natural. Neste capítulo, analisaremos como esse espaço se relaciona com um campo importante da sociedade atual, a economia. Então, nós estamos estudando vários espaços geográficos, o espaço geográfico da atmosfera, o espaço geográfico das vegetações, vários espaços geográficos, mas nessa aula de hoje a gente vai estudar os espaços, eles se relacionam por meio do dinheiro também, da economia, e é isso que a gente vai estudar.
O espaço geográfico da economia abrange a análise de produção, extração, transformação, distribuição de consumo de determinados bens e serviços. Todo o processo produtivo de uma economia passa por diversas etapas até chegar ao produto final. Assim, destaca-se a necessidade de se compreender de melhor forma possível cada vez o sistema capitalista, que tem o dinheiro como principal núcleo de importância. Chamamos de relações sociais a interação estabelecida entre indivíduos do interior de um grupo social. São relações marcadas por intenções e realizadas por meio de ações de pessoas, empresas e instituições. Então, vou dar um exemplo. Esse livro aqui é um produto final, mas ele passou por uma cadeia de processo para ele se tornar um livro. Essa minha camisa, esse meu jaleco aqui da farda, tudo isso passou por um processo para poder chegar até nós. O seu aparelho por qual você está assistindo essa videoaula, ele passou por um processo para ele ser criado. Então, esse livro, por exemplo, tem a celulose, né, que é um produto extraído do eucalipto, que é uma planta que foi plantada lá na Bahia, foi plantada. Extraiu a celulose do eucalipto, aí vai para a indústria. Aí na indústria eles vão utilizar a celulose para fazer o papel. Aí vende para a empresa que fabrica livros. Aí essa empresa que fabrica livros, né, a Sucesso, ela vai juntar o papel, mas também vai ter a tinta que vai precisar para fazer a impressão, para imprimir no papel toda a imagem, todo o script, né, do livro. E aí essa tinta foi extraída, né, de outro lugar da natureza, que foram os corantes, os pigmentos que são retirados de minerais da natureza para poder fazer, é uma empresa específica que faz. E depois que faz a impressão é que nós temos o produto final aqui, o livro. Aí esse livro que saiu da fábrica lá, da Sucesso, que foi impressa, aí saiu, aí vai ser vendido numa loja. Aí nessa loja, que vai ser vendido, você vai lá e compra o produto, tá certo? Essa camisa, por exemplo, essa camisa feita de algodão, aí o algodão produzido lá no campo, aí o algodão foi extraído, aí uma empresa comprou um algodão de quem? Do agricultor lá que produziu o algodão. A empresa vai na máquina lá de tear, vai produzir a vestimenta, entendeu? Então, e geralmente são vários produtos para formar um, né? Então, precisamos dos recursos naturais e esse processo ele tem um caminho a ser percorrido. Primeiro é o setor primário, que vai incluir tudo que é extraído da natureza. A agricultura, né, que é plantações. A pecuária, que é a criação de animal, tem produtos que têm origem animal. A mineração, que é retirado, né, as rochas e os minerais da natureza. Por exemplo, esse celular que você está usando, esse computador, esse aparelho de televisão que você está usando para assistir essa minha videoaula hoje, ele tem uma placa-mãe dentro do interior dele. E essa placa, ela é feita de minério. Tem vários, aí tem cobre, na placa tem ferro, tem aço inoxidável. Então, tem vários materiais que vão pertencer aí à placa que faz com que esse dispositivo que você está me vendo funcione, né? Esse dispositivo que você está me vendo provavelmente tem vidro. O vidro vem da areia, né, que é um tipo de solo, e também tem minérios dentro da areia, e isso vai formar o vidro. Então, todo um processo. Aí, então, o setor primário, responsável por fazer os produtos extraídos da natureza, animal, vegetal, mineral, e também temos aí o setor secundário, que é o que pega esses produtos e vai transformá-los por meio das indústrias. Então, as fábricas que vão transformar esses produtos, matéria-prima, em produtos, vão ser as fábricas. Então, o setor secundário. E depois, quando chega para o consumidor final, para a gente, que a gente vai numa loja, no supermercado, no comércio, comprar esse produto, aí o comércio, a loja, o estabelecimento vai pertencer ao setor terciário, que é o terceiro setor da economia. Outra coisa interessante, gente, é que às vezes você não compra um produto específico. Por exemplo, se eu chamar aqui um aplicativo de transporte e pegar um carro para ir para o shopping, por exemplo. Esse aplicativo de transporte não está gerando, movimentando a economia, não está ganhando dinheiro com isso?
né? Aplicativo de carro, né? Pra gente se deslocar, como o Uber, a 99, por exemplo. Então, se eu pegar esse aplicativo e tá andando, não estou comprando um produto específico, não estou levando um produto para casa, mas eu estou adquirindo um serviço. Se eu me hospedo num hotel, viajei, vou para um hotel, eu estou comprando um produto? Não, mas eu estou utilizando um serviço. A escola, que seu responsável, seu pai, sua mãe, seu responsável, paga para você estudar. Ele está pagando e é um serviço de educação. Se você for numa clínica particular, você paga por aquele serviço também de saúde, entendeu? Então, existem coisas que a gente compra, produto em si, como esse fone de ouvido, eu posso comprar, pegar nele, sentir concreto, né? Mas existem coisas que a gente utiliza o serviço, que a gente não compra especificamente. Restaurantes, quando você consome uma comida no restaurante, é um serviço. Quando você se hospeda numa pousada, num hotel, é um serviço. Quando você aluga uma casa, é um serviço. Quando você anda de táxi, carros por aplicativo, é um serviço, mototáxi, é um serviço. E esses serviços também fazem parte do setor terciário, que é o terceiro setor da economia. Então, primário, tudo que é retirado da natureza; secundário são as indústrias; e terciário é o comércio e os serviços que são disponibilizados para a população final chegar a consumir. E, como eu falei para vocês, já estamos na página 200 e... deixa eu olhar aqui. E 66. E essa circulação do dinheiro, o dinheiro comprando, vendendo, o comércio, o serviço, a indústria produzindo, retirando da natureza, esse sistema de que a gente trabalha para conseguir o nosso dinheiro e a gente vai e cada um vai ter uma diferenciação de acordo, uns recebem mais, outros recebem menos, uns que estudaram mais têm um salário maior, os que estudaram menos têm um salário menor ou não, varia muito, né, de acordo com de onde você veio, sua condição social, tudo isso, isso faz parte de um sistema, que é o sistema capitalista, que o Brasil faz parte, outros países do mundo fazem parte, que é uma forma de comercializar, do dinheiro circular. Existem outros sistemas econômicos, tá certo? Não existe só o capitalismo, mas quando vocês chegarem lá no 8º ano, vocês vão estudar e entender um pouquinho mais. Aqui a gente tá dando um passinho inicial, tá só começando a ter uma noçãozinha de como o dinheiro circula pelo mundo, tá certo? E a parte mais importante que você tem que saber é esse caminho: setor primário da economia, setor secundário da economia e setor terciário. Possivelmente, isso que eu estou falando para vocês, vocês podem ter até visto um pouquinho lá no Fundamental 1, lá no 4º, 5º ano, 3º ano, quando você estava estudando com a sua professora lá no Fundamental 1. Porém, nós vamos aprofundar mais um pouquinho, tá bom? E nessa página ainda, que eu já li para vocês, a 266, mostra aí uma imagem de uma rua comercial muito famosa, que é a Times Square, que é uma rua que fica lá na cidade de Nova York, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América. E é uma rua que tem muito comércio, que tem muitos prédios que ficam mostrando propaganda e estimulando as pessoas a comprarem e a consumirem, né? Ou anunciar uma marca, um anúncio, uma propaganda nessa rua aqui. É um dos anúncios mais caros do mundo. É caríssimo para você colocar aqui um anúncio, mas faz parte, é uma rua comercial. Se a gente fosse colocar aqui para nossa realidade, Campina Grande, qual seria a rua comercial que teria nessa fotografia? Seria a Maciel Pinheiro, a Venâncio Neiva, né? Essas ruas do centro da cidade, que são as ruas de grande comércio, de grande circulação de dinheiro. Outro exemplo, a 25 de março, né? Lá na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, do Brasil. Cada cidade vai ter o seu polo central, que vai ter uma circulação grande de comércio. E vai simbolizar essa circulação de dinheiro, tá bom? Vamos para a próxima página, página 267, 267, diz o seguinte: os elementos fixos e fluxos. O ser humano cria objetos técnicos que podem ser uma praça pública, um shopping center, um aeroporto, uma avenida, etc. Todos esses objetos são criados com um objetivo próprio de se relacionarem no espaço geográfico.
Segundo o professor Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro, o espaço geográfico é constituído por dois objetos, os fixos e os fluxos. O fluxo tem nada a ver com o que você acha que é fluxo, tá? Eu sei que tem muita gente que fala, né, essa gíria, fluxo, quando tem um encontro de pessoas e tudo mais, mas a gente vai ver aqui o que significa aqui para a geografia, esse termo geográfico, tá? Os objetos fixos se referem às estruturas físicas, como as casas, as avenidas, os prédios, os edifícios governamentais e tribunais. Esses conjuntos fazem parte do que haja o fluxo. As pessoas que vivem ou visitam o espaço, as informações que nela circulam, o dinheiro e todos os instrumentos e elementos que fazem os objetos fixos cumprirem suas funções. Exemplo dessa relação fixo e fluxo, né? Fixo, vocês já sabem, são os prédios, as casas, são o que formam o espaço geográfico. Mas eles só funcionam se tiver o fluxo, que são as pessoas circulando. Então, exemplo, essa situação que nós estamos vivenciando de pandemia. Os fluxos, eles pararam. As pessoas deixaram de circular pelas cidades. E isso parou a economia, porque o comércio não abria, as pessoas não tinham como comprar, e isso acabou estagnando a economia. Então, precisa dos dois, dos fixos, dos prédios para comercializar, das indústrias, né? Da estrutura física e dos fluxos, que são as pessoas para trabalhar, para comprar, para consumir, para movimentar, tá certo? Página 268, trabalho e emprego, tá certo? Trabalho é toda atividade física ou intelectual realizada por um ser humano, tendo como objetivo fazer, construir, transformar ou obter algo atendendo às necessidades e ao coletivo. Costumamos dizer que alguém está empregado quando assume um cargo ou uma função dentro de uma empresa, na qual exerce um trabalho em troca de um salário. Há também empresários, aquele que é dono do processo produtivo da empresa. Este muitas vezes pode deter maior capital e possuir toda a estrutura produtiva. Uma farmácia, uma loja, uma indústria, uma usina terá os maiores ganhos com a atividade. Também é possível identificar pessoas que trabalham por conta própria, sem a necessidade de um chefe para comandá-los. São os profissionais autônomos. Então, gente, nós temos aí, para que exista o dinheiro movimentando a economia, a gente tem os fixos, os fluxos, os fixos, os prédios, os fluxos das pessoas, e essas pessoas, para terem dinheiro, elas precisam o quê? Nas relações legais, né? Elas precisam trabalhar. A gente sabe que tem pessoas que conseguem dinheiro por formas ilícitas, mas eu tô falando aqui de forma lícita, de forma legal, tá certo? Que é por meio do trabalho. Então, por que você está estudando? Por que você está matriculado na escola? Nós não temos só o objetivo de estar na escola para aprender, né? É muito importante, a gente sabe que a escola nos dá uma vivência muito boa, principalmente agora que a gente não está podendo ir até ao o fixo, né? Que é a escola, o prédio especificamente, mas a gente sabe da importância de estudar. Mas a gente estuda para que no final a gente conclua esse estudo e com essa conclusão a gente consiga se inserir no mercado de trabalho. O estudo vai ser uma base para que você tenha aí, saiba se relacionar com as pessoas, porque você vai trabalhar um dia você vai ter colegas de trabalho, assim como você tem colegas da escola, e que você precisa lidar com eles. Você não pode xingar, você não pode tratar mal, você tem que respeitar um ao outro. Nem sempre você vai gostar da pessoa que você vai trabalhar, mas você precisa respeitá-la. Então, a escola já dá uma ideia de como você se relaciona na sociedade, porque quando você atingir a maioridade, você vai se inserir no mercado de trabalho. E as pessoas estudam para se inserir no mercado de trabalho. E não só o estudo da escola, esse básico. A gente ainda faz cursos por fora para se qualificar e ter uma profissão. Então, gente, o trabalho, ele faz parte, ele é essencial dentro desse sistema. E existem vários tipos de trabalho. O trabalho, você vai vender a sua força, você vai fazer uma atividade, seja física, seja intelectual. Agora, nesse momento, o que é que a professora Daniela está fazendo? A professora Daniela está trabalhando. A professora Daniela está exercendo tudo aquilo de intelectualidade que ela estudou, né, e passando para frente, passando para seus alunos, por meio de uma aula. Então, isso é uma força de trabalho. Eu estou vendendo minha força de trabalho. O conhecimento que eu sei, eu estou vendendo. Eu recebo um salário por isso,
para que eu possa exercer a licenciar, né, o magistério com vocês, dar aula para vocês. Então, o médico, ele estuda e ele vai trabalhar no hospital, não é só porque ele é bonzinho, porque ele quer salvar vidas. Não, gente. É como uma sobrevivência. As pessoas trabalham não é porque elas amam trabalhar apenas, mas porque elas precisam daquele dinheiro para se manter. Então, elas recebem um salário e circula. Quem tem mais dinheiro dentro dessa sociedade é o dono do capital. O capital aí significa dinheiro. Então, se eu tenho um bom dinheiro, uma quantidade elevada de dinheiro, e eu monto um negócio, eu vou ser a pessoa que vai mais lucrar dentro daquele processo. Porque mesmo que eu coloque pessoas para trabalhar para mim, eu serei a pessoa que vai ter uma arrecadação maior, porque foi eu que investi, o investidor que vai receber mais. Isso é uma lógica capitalista da nossa sociedade, dentro do nosso sistema que nós vivemos. Então, se eu monto uma padaria, eu não posso nem fazer o pão. Pode ser que eu não saiba fazer pão, mas eu vou contratar um padeiro, uma pessoa que estudou, que sabe de panificação, e ela vai trabalhar para mim. Ou eu posso ser a própria pessoa que estudou panificação, que é padeiro e vai, além de ser padeiro, também ser dono do seu próprio negócio, abrir sua padaria. Pode ter as duas formas. Porém, aquela pessoa que abriu o negócio, ela com certeza terá arrecadação maior, porque ela detém do capital de investimento aí. Entendeu a lógica? Como funciona? Tô com sono não, tá, gente? É só o costume mesmo de bocejar. Relações trabalhistas. E aí tem a relação do empregador e do empregado. E o empregado recebe uma quantia X para empregar, tá certo, pessoal? As relações trabalhistas ocorrem entre empregador e empregado. Existem leis que protegem os direitos dos trabalhadores, com o objetivo de garantir uma remuneração digna e boas condições de trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem a CLT, que é a legislação trabalhista. Então, quando você fica de maior, você tira um documentozinho que se chama carteira de trabalho, você, cidadão brasileiro, né? E com essa carteira de trabalho, quando você trabalhar no estabelecimento, o dono vai ter que assinar e com isso você tem direitos garantidos sobre o que você trabalha. Então você tem 13º, se você trabalhar horas a mais, você vai receber por isso, que chama de hora extra, né? Você tem o direito a férias anuais e por aí vai. Então tudo isso é garantido pela legislação trabalhista, tá certo? Então o empregador ele emprega, mas ele também tem custos para poder se manter, entendeu? É assim que funcionam as relações. Então, gente, a gente vai aos pouquinhos, tá certo? Estudando esse conteúdo. Não estou com pressa, nós temos tempo ainda para estudar. A gente tem mais uma página, tá certo? Para ler, que é as mudanças históricas na economia, tá certo? E uma atividade para responder logo em seguida, tá certo? A gente não vai estudar o capítulo todo de uma vez só. Ensaio geográfico. A gente vai responder apenas essa página aqui, 271 hoje, tá certo? Mas não responde agora. Preste atenção que a gente vai ler essa página 269 para a gente terminar de estudar para você então e responder sua atividade, tá bom? Vamos estudando com calma. Semana que vem eu queria fazer live essa semana, mas que o YouTube está com problemas. O YouTube não tava... eu tentei fazer live, a professora Jaqueline, eu vi que ela também tentou fazer na terça-feira, e não abria, simplesmente ficava carregando lá para iniciar e não iniciava. Então eu tô gravando essas videoaulas dessa semana, para que semana que vem a gente faça as correções de atividade que tem do livro, para que a gente coloque em dias. Porém, eu quero fazer isso só quando a gente estiver disponibilizando a live. Se não tiver live disponível, aí vamos ver se a gente vai migrar para o Google Meet, né? Fazer live ou no Zoom, eu vou ver. Mas essa semana vai ser pelo YouTube gravado, vai ter atividade do livro, mas semana que vem vamos fazer correção coletiva, tá? E aos pouquinhos eu vou comentando com vocês aí o capítulo sobre economia. Mudanças históricas na economia, página 269. A origem e a circulação do dinheiro. Então, quem foi que criou o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Vamos ver, né? Toda a história do ser humano deixou de ser nômade. No período da história em que o ser humano deixou de ser nômade, ou seja, começou a praticar a agricultura e a pecuária, passou a habitar em um lugar fixo.
Sua produção era voltada para seu abastecimento, garantindo assim a sua manutenção. O excedente, a sobra do que era produzida, começou a ser utilizado para trocar por outros bens, como sal, carne, couro, etc. Esse processo deu origem à primeira manifestação de comércio, o escambo, a troca direta de mercadorias. No escambo, a mercadoria era avaliada de acordo com a quantidade de tempo ou força de trabalho utilizada para a produção ou pela necessidade do comprador. Então, gente, vocês sabem da história da humanidade, vocês veem história, né? Que o ser humano, ele quando se... As primeiras espécies humanas, elas não tinham residência. Elas viviam nas cavernas e elas iam atrás do alimento. Então, eles migravam pelo mundo todo. Porém, a partir do momento que o ser humano começou a perceber que ele podia plantar, pegar aquele alimento e o fruto dele dava sementes, e as sementes, se você plantasse, iria germinar e nascer novos plantas, ele começou a se fixar, começou a criar residências, porque ele começou a plantar próximo dos rios, onde tinha água, e começou a ter residência ali próximo. Não precisava mais estar andando atrás de alimento, porque ele descobriu que ele podia plantar, que ele podia criar animais, que é a pecuária. Então, a pecuária e a agricultura são importantes para que o homem se fixe. A partir do momento que a humanidade começa a se fixar, aí as pessoas produziam, plantavam, aí o cultivo dava bastante. Aí nem tudo você come. Se você planta batata, aí você não vai comer só batata. Então, fulaninho tava plantando laranjas, então eu vou trocar as batatas por laranjas. Então começou o comércio assim, as pessoas trocando, porque elas plantavam, elas produziam mais do que elas consumiam, então elas precisavam trocar. E nessa troca, né, de mercadorias, depois, mais pra frente, se evolui para trocar, para ficar mais fácil de você trocar, uma coisa que você pudesse carregar na sua mão, né? Fácil. Então começou a surgir as moedas. As moedas surgiram primeiro do que o dinheiro em papel, tá certo? Vamos continuar lendo. O escambo, que é essa troca, né, era realizado por produtos extraídos da terra e tais produtos possuem um determinado valor, tá certo? Vira aí a página 270. Com o passar do tempo, mercadorias passaram a ser mais aceitas e se tornaram moedas mercadorias, sendo utilizadas como padrão de troca e avaliação do valor do produto. O sal e o gado são dois exemplos. O sal, por isso que o nome é salário, né? Vem de sal. Porque sal, né, era um minério que era extraído do mar, mas que valia muito. Então, utilizavam o sal para essa troca, né, de como se fosse dinheiro. Então, teve outros objetos que foram utilizados antes de chegar à própria moeda, tá certo? Trocava-se o açúcar, trocava-se por gado. Lentamente, vamos continuar, né? São dois exemplos de moedas mercadorias. Ambos possuem uma alta valorização. O primeiro, por ser raro no interior do continente, era utilizado para a conservação de alimentos. O sal, tá? É utilizado para conservar. O segundo, pelas suas inúmeras utilidades. A palavra capital, muito usada quando se fala de economia, deriva do latim, que é um idioma, né, chamado capta, que significa cabeça, que faz referência às trocas de mercadoria por gado. Lentamente, essas moedas mercadorias foram sendo substituídas por metais, como ouro, prata, já que poderiam ser divididos e permitido o acúmulo de riquezas. De acordo com o peso, era atribuído valor à moeda. Por exemplo, 100 gramas de ouro em moedas eram trocados por mercadorias desse mesmo valor. Então, depois começaram a trocar pelos minérios, prata, cobre, ferro, né, o ouro, e por esse valor dos metais surgiram aí a moeda, né, que é o dinheiro. E aí depois evolui para a cédula, que é o dinheiro em papel. Os ouvires, negociantes de ouro e prata, possuem um cofre e segurança para proteger suas riquezas. Fato que fez com que eles recebessem as moedas de outras pessoas e emitem recibos. Então, os recibos começam a ser usados como pagamento, já que era mais seguro do que circular com moedas de ouro e prata. Tiveram origem assim as primeiras cédulas de papéis. Então, no lugar de eu dizer que eu tinha levar todas as moedas, eu colocava no papel o valor das moedas e depois eu entregava as moedas. Então, assim surgiu, né? O uso de moedas deu origem aos bancos, pois as pessoas passaram a ter necessidade de guardar sua riqueza em um lugar seguro. E banco, gente, por quê? Porque antes as pessoas... Por que o nome do banco é banco? Porque antes as pessoas guardavam dinheiro
elas tinham um banco em casa, sabe aqueles bancos como se fosse de igreja? Eles tinham uma cavidade por dentro, que era oca, e ali eles escondiam o dinheiro dentro, entendeu? E eles guardavam o dinheiro ali. Por isso que o nome do banco é banco, porque é para guardar o dinheiro. E as pessoas antigamente guardavam o dinheiro no banco quando não existiam os estabelecimentos, Banco da Caixa, Brasil, esses bancos, Bradesco, não existia. Então as pessoas guardavam no banco, dentro do banco, num recipiente lá dentro, falso que tinha para guardar, para as pessoas não saberem. Tá certo? Então assim é a origem do dinheiro, o dinheiro começa a circular dessa forma. E vocês vão responder a atividade da página 271. Respondeu essas perguntinhas sobre o que nós comentamos na aula de hoje, manda para o meu e-mail, danielasantana.gel@gmail.com. E essa foi a videoaula de geografia de hoje. Boa sexta-feira, muito obrigado. Já se identificou, não esqueça de se identificar. E a palavra-chave de hoje, para eu saber que você acompanhou a aula de geografia até o final, é dinheiro. Digita aí nos comentários dinheiro, que eu vou ficar sabendo quem acompanhou até o fim. Um beijo muito grande para todo mundo. Até semana que vem. Não esquece, viu? Tem atividade. O vídeo vai acabar, mas a atividade continua. Tchau, tchau, gente.